Então, a gente vai falar um pouco sobre o Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele, na realidade, é um sociólogo polonês, ele não é necessariamente um filósofo, mas ele faz uso da filosofia na sua obra quase que constantemente. Ou seja, ele busca alguns referenciais na filosofia para embasar, então, alguns posicionamentos dele sobre isso, que a gente conhece como liquidez, né? Vocês já estudaram psicologia aplicada à administração, né? Então, aí fica muito mais fácil falar de Bauman a partir desse contexto, pensando a ética profissional em Bauman. O Sigmund Freud, criador da psicanálise, que vocês provavelmente ouviram falar nessa disciplina de psicologia empresarial, ele escreve um livro que depois o Bauman vai ler e vai se sentir muito impactado por esse livro. O nome do livro que o Freud escreve é O Mal-Estar da Civilização. Então, de acordo com o Freud, a civilização do século XX é uma civilização que está sofrendo uma espécie de mal-estar. Que mal-estar é esse? Então, se a gente olhar historicamente, nós vamos verificar que a humanidade, ela viveu esse longo período chamado Idade Média. Essa Idade Média, ela dura cerca de 1000 anos. Depois, a humanidade entra num processo de revoluções. São várias as revoluções a partir do século XV, né? E uma delas é a Revolução Industrial, que vai culminar com a ascensão da burguesia e, portanto, com a Revolução Francesa, que é o fim definitivo das monarquias, ou seja, do rei e da figura da família do rei no poder, o fim do poder religioso católico, principalmente por conta da Reforma Protestante, e, portanto, o fim da ideia de apenas uma burguesia e uma nobreza no poder. Mas aí nós temos a ascensão do Estado democrático, ou das repúblicas, né? E a partir dessas repúblicas nós temos o chamado liberalismo, que é o que mais nos interessa aqui agora. O que é, então, esse liberalismo? É a possibilidade de expandir os comércios entre cidades. Então, a grande força que emerge da Revolução Francesa não é o Estado, mas é uma ascensão definitiva da burguesia que vai culminar com o capitalismo. Esse capitalismo nascente lá no século XVIII, que já vem emergindo da Revolução Industrial e tudo mais, é ele que vai governar a humanidade nos próximos séculos, a partir do XVIII. E o que tem isso a ver com o mal-estar da civilização do Freud? O que tem a ver é que o Freud, ao escrever essa obra, ele se dá conta de processos de adoecimento dos indivíduos submetido a cargas de trabalho extenuantes. A maioria das pessoas, porque não existia o comércio como nós conhecemos hoje,
a maioria das pessoas no século XVIII tinham como única opção trabalhar nas fábricas. Essas fábricas elas vão crescendo e elas vão exigindo cada vez mais dos trabalhadores, uma vez que eles não têm direitos trabalhistas garantidos. Então, além de trabalhar 18 horas por dia, muitas fábricas não contratavam nem adultos, nem mulheres, mas apenas crianças, porque a mão de obra delas era mais barata. E como ninguém criava filho naquela época, se a criança morresse de estafa, morria e pronto, né? Era uma boca a menos para alimentar, mas infelizmente era um braço a menos para trabalhar. E aí, no século XIX, o Freud identifica que as pessoas começam a ficar doentes por conta disso. E é aí que o Freud vai escrever, então, o Mal-Estar da Civilização. Como eu disse, o Zygmunt Bauman, ele entra em contato com essa obra, escreve essa obra, ou melhor, reescreve a obra do Freud com o seguinte título: Mal-Estar da Pós-Modernidade. Isso porque, quem leu o texto percebeu, o Bauman, ele comete um erro teórico ao pensar que a modernidade havia acabado. E aí, quando ele começa a ler Giddens e outros teóricos da sociologia, ele se dá conta que a modernidade não acabou. E aí, o que é interessante? É que ele percebe que o motor que fez com que a humanidade saísse da Idade Média e passasse para a Era Moderna era justamente o processo de industrialização, e esse processo de industrialização não havia terminado ainda. Então, por isso que ele entende que ele comete um erro ao tratar a modernidade como pós-modernidade. Para haver uma pós-modernidade, a humanidade necessariamente precisaria ter superado esse modelo capitalista que está em vigência. Um modelo capitalista que, ao mesmo tempo, te oferece tudo, mas te exclui, porque você precisa de dinheiro para ter tudo. E o capitalismo, ele não está interessado em te dar dinheiro. Os políticos que buscam reeleição, eles vão fazer de tudo para te dar dinheiro. Eles vão furar o teto de gastos, vão dar calote em precatórios, mas isso é um atributo dos políticos, não é um atributo do capitalismo. O capitalismo não está interessado em dar dinheiro para ninguém, ele está interessado em pegar o seu dinheiro de maneira muito justa, porque ele te oferece algum produto em troca, né? Então, agora sim eu entro na obra, né? Qual é esse mal-estar da pós-modernidade que o Bauman fala, né? O mal-estar da pós-modernidade para ele é o fato de que nada mais nessa modernidade se sustenta. A modernidade, para Bauman, ela não tem forma. E aí ele usa a expressão líquido como uma contraposição da ideia de sólido. Vou dar alguns exemplos disso. Alguém de vocês já estudou em escola militar? Eu. Qual foi a sua experiência, Letícia? Para mim foi muito bom, assim,
Eu, particularmente, eu gostava muito da disciplina e de todos os ensinamentos que a gente tinha, né? Eu estudei em Goiânia 3 anos e meio e quando eu vim para cá, eu concluí aqui. Certo. Ótimo. Ótima sua fala. Chegou onde nós precisávamos. A principal característica das escolas militares é a disciplina. Como é que essa disciplina aparece nas escolas militares? Ela aparece no corte de cabelo, na maneira como você arruma o cabelo, nas unhas, na roupa, que é um uniforme específico, e mesmo sendo uma escola pública, você compra o uniforme. Ela aparece nos eventos em que você precisa usar um outro tipo de uniforme, ou seja, se nós voltarmos a Foucault, a característica da escola militar não difere da característica de outras escolas, porque todas as escolas existem como forma de controle dos corpos. Então vamos lá. Se a gente pegar o último século, o século passado, nós vamos ter então uma progressão que vai de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, em particular no Brasil, regime militar. Todos esses movimentos, eles têm uma única finalidade, que é justamente fixar entre as pessoas a noção de disciplina. O que é disciplina? É aprender a obedecer. Existe um teórico chamado Edmund Husserl, que ele vai dizer assim, que o que as pessoas querem não é a verdade, elas querem a certeza. Ou seja, todos nós precisamos nos agarrar em algum fato, em alguma crença, em alguma noção de realidade para nos sentirmos seguros e, portanto, conseguirmos atender as expectativas da sociedade, da empresa, da família, do marido, da esposa, dos filhos, da sogra e etc. Todos nós precisamos acreditar em uma coisa. Porque se a gente não acredita, a gente começa necessariamente a abandonar essas verdades e essas certezas que nós temos. A gente abandona Deus, a gente abandona a esposa, abandona o marido, abandona os filhos, abandona a sogra, e aí a gente entra finalmente naquilo que o Bauman chama de mundo líquido. O mundo líquido, portanto, ele é um mundo contrário a todo tipo de certeza. Então, os pais da Letícia tinham certeza, ao colocá-la em uma escola militar, que ainda que ela não aprendesse nada naquela escola, ela aprenderia uma coisa que para eles é essencial no século XXI, que é a disciplina. Eu pergunto a vocês, na administração de empresas, a disciplina ainda é importante ou ela já foi substituída por uma palavra chamada foco? Qual a opinião sua, Adriana? Oi, professor? A palavra disciplina em todo o seu significado,
ela tem a mesma importância para a administração que teve em décadas passadas, ou hoje na administração não se fala mais de disciplina, mas sim de foco? Não se fala mais em disciplina, em foco. Por quê, Adriana? Porque antes as pessoas viam, assim, tipo, uma disciplina como uma forma de autoridade, né? De seguir a pessoa. E foco, não. Hoje a gente tem um foco, é uma forma mais de estratégia, né? Que todo mundo vai no mesmo objetivo. Tem disciplina, mas porém é com um foco, eles veem diferente, né? Então vamos lá. É tipo a criação da gente com os pais. A minha criação foi era mais aquela coisa de autoridade, né? Que eu morri de medo, não sei. E os meus irmãos hoje, que é mais novos, eles têm uma outra criação. E assim, eles não respeitam, eles não têm medo da minha mãe como eu tinha, né? Sim. Então, eu tenho 31, a minha irmã mais nova, ela tem 16 anos. E assim, até minha mãe também mudou, né? Porque ela não educa elas hoje como ela fez comigo. E aí eu Justamente. falo assim, o que as meninas hoje fazem é culpa da senhora, Não é? né? É tão interessante porque, assim, parece que a disciplina no mundo acabou. Parece que ninguém mais respeita ninguém. E se a gente olhar para essas situações, nós ainda vamos encontrar muitas, mas muitas empresas em que você não pode nem conversar com seu colega de trabalho, nem na hora do cafezinho. Nós vamos encontrar muitas empresas em que você não pode escutar música enquanto trabalha. Estou falando de escritórios agora e tal. Não pode usar fone, ou então tem que usar fone para não conversar com ninguém. Nós temos muitas empresas que o processo de gestão delas ainda está muito baseado e centrado na questão da disciplina. Qual é o problema da disciplina, então, conforme vai identificar primeiro Freud e depois Bauman? O problema da disciplina é que ela causa esgotamento emocional. Você precisa obedecer e, além de obedecer, existe uma pressão sobre esse obedecer. Ou seja, é produzido um medo no indivíduo de errar, de não estar seguindo corretamente as regras. Então, nesse sentido, quando Bauman olha para a sociedade do século XX e século XXI, porque ele morre em 2017, ele olha para essa situação na qual caiu o muro de Berlim, acabaram-se as guerras, as pessoas podem consumir à vontade, consumir o que elas quiserem e comprar pela internet. O Bauman olha para essa realidade e ele vai dizer assim: a humanidade ingressou definitivamente no mundo líquido. Na última entrevista que ele deu para a Globo News, inclusive tem essa entrevista gravada, o Bauman diz assim que encontrou um jovem um dia antes da entrevista e o jovem confidenciou a ele que só naquele dia tinha feito 500 amigos no Facebook. O Bauman olhou para o menino e pensou assim: eu tenho quase 90 anos na época, né? Isso foi em 90, em 2016.
E eu não tenho mais que 3 ou 4 amigos, com quase 90 anos de idade. E aí o jovem chega para ele e fala, eu fiz 500 amigos no Facebook hoje. O que o Bauman interpreta disso, então? Existe uma diferença entre ser criado em uma comunidade e ser criado nas redes sociais, como as crianças, a Adriana colocou muito bem, são criadas hoje. As crianças são criadas hoje dentro da rede social. Elas não saem para brincar de biloca, elas não saem para subir em pé de manga, para chupar manga, elas não brincam de esconde-esconde, elas ficam no celular. E o Bauman identifica essa grande diferença, porque quando você convive, mora em uma comunidade, você necessariamente precisa encontrar-se com as outras pessoas. Na padaria, na fila do banco, na rua, na caminhada ou no trabalho. Você encontra com as pessoas. E quando você briga com uma pessoa, você precisa enfrentar, encarar essa pessoa. Uma hora você vai topar com essa pessoa na rua. E vai ter que olhar para ela, né? Só que na rede social, não. A diferença entre uma comunidade e uma rede social é que não tem jeito de você cancelar a pessoa na comunidade. Você precisa conviver com ela, querendo ou não. Pode estar de mal, pode estar de cara virada, mas você precisa conviver com aquela pessoa. Na rede social, não. Basta você desconectar a pessoa. Basta você excluir. Basta você deixar de seguir a pessoa. E tudo está absolutamente resolvido. A era líquida, ela é uma era líquida justamente por isso. Porque além de você não ter mais muito contato com o outro, você pode desfazer essa conexão, porque ela é sempre uma conexão remota, a qualquer momento que você quiser. Então aí, eu acho que cabe muito bem a gente analisar a questão empresarial no contexto da pandemia. Por quê? Porque no contexto da pandemia, muitas empresas se redescobriram, principalmente nos grandes centros. Muitas empresas perceberam que o gasto que eles têm com energia elétrica, com água, com um cafezinho, poderia deixar de existir se eles tivessem um bom software de controle de fluxo de trabalho. Por exemplo, a Monday.com, no ano passado, foi uma das que mais fez propaganda, né, do seu software, né, de controle de fluxo de trabalho. Então, essa redescoberta das empresas, ela expressa justamente esse fenômeno do mundo líquido. Eu conheço a maioria de vocês de quando a gente teve aula no segundo período. Antes, não. Vitor. E depois também não, porque a gente nunca se encontrou nessa disciplina. A gente nunca se viu nessa disciplina. Né? Então, de alguma maneira, nós estamos vivendo um processo de liquidez aqui e agora. Né? Fora isso, quando você conhece uma pessoa e se interessa por ela, você corre na rede social, tenta encontrar essa pessoa, vasculha essa rede social para ver quem é a pessoa, o que ela faz, onde que ela mora. Então é que existe muitos Dom Juans, muitos falsos amantes,
que hoje dão golpe justamente utilizando esse artifício da rede social. Um belo dia, uma mulher com umas fotos de oficial do Exército Americano entrou em contato comigo, passou até o WhatsApp, porque ela estava trabalhando lá no Afeganistão e eles tinham capturado uns dólares lá de contrabando e não sei o que, e precisava mandar isso para o Brasil, mas tinha que ser para uma assistência social e não sei o que, e se eu estava disposto a ajudá-la. E eu fui dando corda, até o momento em que eu cansei daquela palhaçada, fiz uma pesquisa, descobri que as fotos que essa pessoa estava utilizando eram fotos de um site de imagens, como todo e qualquer golpe, né? E que o golpe sempre acaba dessa maneira. Na hora que o dinheiro supostamente chega na alfândega, eles precisam de um valor para liberar esse dinheiro, e aí esse valor você paga e aí adeus todo mundo, é o golpe. Então, a questão dos golpes aumentou muito com a era líquida, porque na era líquida você não sabe com quem você está falando. Você não tem essa prerrogativa do contato com o outro. Pode ser um fake, pode ser uma outra pessoa, ou pode ser apenas uma imagem que está à sua frente e você não sabe muito bem quem é, o que é, como está. Na comunidade, não. Você tem todo um enfrentamento, né? Então, muito bem. Um outro problema da modernidade líquida que o Bauman trata é a questão do individualismo. Ou seja, as pessoas não conseguem mais se comunicar. Leandro Carnal, ele dá alguns exemplos numa palestra que ele dá que são bem interessantes. Por exemplo, você fala para a pessoa assim: façam essa experiência quando a aula acabar. Você vai na sala, se tiver alguém assistindo televisão, e aí você fala assim: eu estou cansado. Com 90% de certeza, você vai escutar de volta a mesma frase que você falou. Eu também. Né? Sem contar que as pessoas começam a disputar também. Você fala assim: eu tenho artrite. A pessoa tem que contar que ela tem uma doença maior que a sua. Ela vai falar assim: eu tenho câncer, né? Então, as pessoas começam a disputar na era líquida até as próprias doenças. Você fala: eu sou de aquário, a pessoa fala: eu sou de escorpião, e assim por diante. Ou seja, não existe uma comunicação. É isso que o Bauman quer dizer, né? Não existe comunicação. O que nós temos é troca de dados, troca de informações, mas comunicação efetivamente não. Comunicação é quando eu falo e você também fala, eu concordo, você concorda, eu discordo, você discorda e assim por diante. Isso é comunicação, né? Na era digital, que é também hoje conhecida como a era do cancelamento, se você não gostar do comentário da pessoa, seja lá do que for, simplesmente você exclui ou o comentário ou a pessoa e segue a sua vida normalmente. Pode até encontrar a pessoa na rua, cumprimentar ou então baixar a cabeça e assim por diante, né? Como é que isso, então, influencia? Vamos lá para a gente fechar, então, esse tema, o Bauman, né? Nós não temos mais controle, como na era da disciplina. No tempo em que tudo era disciplina, existia todo um controle sobre o trabalho e a produção do indivíduo. Isso hoje é mais espraiado.
principalmente nos escritórios, não em todos os escritórios, mas em muitos escritórios nas capitais. Ou seja, a pessoa pode trabalhar de chinela, a pessoa pode trabalhar de bermuda, né? Então, ela é meio que livre, assim como nós que trabalhamos de casa na pandemia. Você punha até uma camisa social, mas estava de pijama nas partes de baixo. Pois bem. Então, ser ético dentro de um contexto de era líquida é algo extremamente difícil pelo simples fato de que não tem ninguém te vigiando. Embora a gente saiba que a internet deixa rastros, embora a gente saiba que a gente pode então ser rastreado, ainda assim é muito difícil ser ético na era líquida. Eu vou dar um exemplo. Qual é a utilidade de se fazer prova se você está fazendo a prova de casa e com livre acesso à internet? Conta para mim, qual é a utilidade? Fala, Vitor, mata essa. Se você estiver aí, é claro. Letícia, qual é a utilidade? E assim, eu acho que a prova em si seria testar os conhecimentos, né? Seria uma formalidade de testar os conhecimentos no presencial, onde você saberia que a pessoa não estaria nem consultando nem nada. Mas eu acho que da forma que está, que a pessoa tem livre acesso e tudo, é uma mera formalidade do processo. Se eu avaliar vocês em cada uma das aulas como eu faço, nós não teríamos um resultado muito mais real do que esse resultado que é produzido por uma prova online, remota? Sim. Com certeza, né? Então, os processos profissionais dentro do contexto da era líquida são processos extremamente complexos e a questão ética é ainda mais complexa, porque na era líquida nós não temos absolutamente controle sobre os indivíduos. Não temos controle. E existe um outro problema também nessa questão da era líquida que o texto coloca, porque a era líquida é, ao mesmo tempo, uma era fragmentada, ou seja, uma era em que você recebe muita informação, as pessoas acessam o celular de 60 a 120 vezes por dia, passando em média de 2 a 9 horas no celular por dia. Então, o cérebro é bombardeado com um monte de informação inútil e que acaba desgastando a energia cerebral e, portanto, corporal dessas pessoas. Então, é aí que o Bauman vai dizer assim: estamos numa era líquida em que nada foi feito para durar. Por quê? Porque como a mudança ela é insistente e muito constante, tudo muda o tempo todo, né? Você acaba de aprender uma coisa de manhã e à tarde você já tem que desaprender para aprender uma outra coisa. Então isso não é uma tarefa simples. Sobreviver no mundo líquido não é uma tarefa simples, vai dizer o Bauman. O texto diz assim: por isso, a reflexão de Bauman é a de que os indivíduos residem num mundo incuravelmente fragmentado e atomizado.
cada vez mais incerto e imprevisível. Qual a certeza que você tem de que os conhecimentos que você absorveu durante 4 anos ainda vão poder ser aplicados quando você concluir o curso? Você não tem nenhuma certeza. Então, a era líquida é justamente uma era de incertezas. Uma era em que hoje você trabalha aqui, amanhã você tem que trabalhar ali, depois da manhã você tem que mudar para a cidade tal. E se você não estiver 100% disponível a esse mercado, é o famoso input, você pode se considerar fora, à margem, marginalizado pelo capitalismo, no sentido de que você não tem mais vaga no mercado de trabalho. Ou você está 100% conectado, ou você está o tempo todo no celular para atender clientes que sempre mandam mensagem depois do seu horário de trabalho, ou você não serve para trabalhar na nossa empresa. Então, é exigido do funcionário uma disposição e uma disponibilidade que transpõem os limites do direito trabalhista. Eu tenho que estar sempre disponível ao meu cliente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o Bauman, ele vai dizer que com cada vez menos poder devido às pressões da competição do mercado, que solapam as solidariedades, ou seja, o espírito de colaboração dos fracos, passa a ser tarefa do indivíduo procurar encontrar e praticar soluções individuais para os problemas que são socialmente produzidos. Então, você está lá na empresa, você aguenta pressão, todo dia pressão. Se você adoecer, a última pessoa que vai te ajudar é a pessoa jurídica da empresa, ou seja, a própria empresa vai dizer para você, olha, faça um tratamento, peça afastamento, se você melhorar, você volta. Se não, pode ficar em casa mesmo, que a gente não precisa mais de você. Seu cargo já está disponível para outra pessoa. Daí apreende-se que as relações se tornam cada vez mais solitárias. Então aí você, para cumprir um ritualzinho afetivo, sai com o seu amado, com a sua amada, e vai a um bar, a uma lanchonete, a um espeto, a um pit dog, e aí vocês sentam para comer um de frente para o outro. A única coisa que vocês não vão fazer é olhar um para o outro na era líquida e conversar um com o outro. Por quê? Porque os dois estarão conectados no celular e não entre si. Qual o efeito disso, vai dizer Bauman? O efeito disso é justamente isso que o texto diz. As pessoas estão cada vez mais solitárias. Então a coleguinha encontra com a coleguinha e fala assim, vamos conversar pelo celular? Está uma sentada do lado da outra, mas elas vão conversar pelo celular, elas não vão conversar mais pessoalmente. Então, quanto menos relação pessoal nós temos, mais solitários nós nos sentimos, e isso cabe dentro da empresa também, e, consequentemente, a nossa colocação profissional está cada vez mais frágil, cada vez mais fragilizada. Poucas pessoas continuam a acreditar que mudar a vida das outras pessoas tem algo de relevância nisso. A vida solitária de tais indivíduos pode ser alegre e é provavelmente atarefada, mas tende a ser arriscada e, portanto, assustadora.
No mundo assim, não restam muitos fundamentos sobre os quais os indivíduos em luta possam construir esperanças. Então, aqui nós temos a questão mais grave da era líquida, segundo Bauman, que é o seguinte: como na era líquida nós perdemos as nossas crenças, a crença no amor, a crença no valor do outro, a crença no valor do trabalho, nós acabamos também perdendo aquilo que o Bauman chama de esperança. O que é esperança? Esperança é aquilo que dá sentido à nossa vida. Ou seja, as pessoas têm tantas experiências na vida, e experiências, na maioria dos casos, ruins, porque é muita pressão, é muita cobrança, que elas definitivamente se cansam de se relacionarem umas com as outras. Pessoas que não têm crenças, pessoas que não têm esperança, são pessoas que não precisam ser éticas. Por que o Bauman diz isso? Porque o Bauman, ele leu os autores russos. O Bauman leu Dostoiévski. E ao ler Dostoiévski, existe um fragmento do Dostoiévski que ele questiona assim: se Deus não existe, tudo é permitido ou não? E aí o Bauman começa a perceber que quando uma pessoa não acredita em Deus, não acredita nas outras pessoas, não acredita no valor do trabalho, não acredita que a vida dela pode transformar outras vidas, essa pessoa não tem necessidade nenhuma de agir corretamente. Muito pelo contrário. Segundo o texto, percebe-se que evitar o outro é praticamente uma forma de se proteger. Os indivíduos enfrentam os problemas solitariamente, mesmo sabendo que a vida é cheia de riscos e que esses riscos são apresentados junto com a palavra solidão. Para você saber se afetivamente você está na era líquida, basta você responder essa pergunta. Nos momentos de intimidade com o seu cônjuge, com o seu namorado, sua namorada, vocês apenas transam ou vocês namoram? Se você apenas transa, você entrou definitivamente no mundo líquido. Se você ainda namora, ainda não entrou. Por outro lado, em suma, o individualismo, a individualização se destaca por uma corrosão e a lenta desintegração da cidadania, conforme ensina Bauman. Se o indivíduo é o pior inimigo do cidadão, e se a individualização anuncia o problema para a cidadania e para a política fundada na cidadania, é porque os cuidados e preocupações dos indivíduos enquanto indivíduos enchem o espaço público até o topo. Por fim, o indivíduo centra-se em si, com sua filosofia de vida planejada, com os riscos calculados, demonstrando-se dono de certa autonomia para seguir os seus planos sem que nada escape ao seu controle. Evitar o outro é uma forma radical de proteção, destacando o interesse exclusivo e afastando a possibilidade da verdadeira relação.